Saudações, amigos do Em Guarda. Muito bem, olha só. Vamos voltar aí em 2010, no finalzinho de 2010, ou começo da segunda década, né? Sei lá, alguma coisa por aí. Havia um moço na Secretaria de Esporte de Osasco, projetava um rascunho de uma modalidade, né? Bom, os anos se passaram, esse sonho se tornou realidade, né? É, sim, eu estou falando do basquete masculino de Osasco, viu? Que galgou as escadas das bases, que eu digo de base de acesso, Campeonato Paulista, depois foi brasileiro. E a pauta de hoje é nada mais, nada menos do que NBB. Olha isso. E nós estamos aqui recebendo hoje o assessor de imprensa, que já foi um dos melhores do estado, hein? Muito bem-vindo, Giovenardi, Jairo Giovenardi. Obrigado, Márcio Olha Silva. aí, garoto. Prazer enorme estar com você, com os amigos do Em Guarda. Olha. Depois de tantos anos, né? Eu já não tenho mais cabelo, isso Olha. é fato, não tenho mais cabelo, continuo fofo. Não, mas esse menino, ele era mega, hiper, max fofo, era não? Essa é verdade. Lá se vão ali uns 80 quilos a menos, vai pelo menos isso, né? Nossa, é verdade. Mas o seu Giovenardi, eu estou falando com Avante Palestra ou não? Ah, com certeza, né? Com certeza. Tchotchetá, Esportiva Palmeiras, que é um dos amores, né? É um dos amores junto com o basquete Osasco, que é um grande amor da minha vida, Márcio Silva. Você destacou muito bem nessa introdução, falando basicamente do João Ricardo Lourenço, do professor Rosinaldo Valério, que foram pioneiros, né? E fizeram o basquete masculino se tornar essa potência que é hoje, que se tornou, é uma realidade hoje na cidade de Osasco, é uma realidade no cenário estadual e se tornou uma realidade nacional também, do jeito que nós vamos falar um pouco aqui, mas muito se deve a eles. E aqui eu estou olhando a sua blusa, né? Seu blusão basquete Osasco, e você está com uma estrela aqui. Você fez uma observação sobre isso. É importante estar desatualizado ainda esse uniforme, porque já são 2 estrelas que fazem referência ao bicampeonato brasileiro, né? Que foram 2 conquistas maravilhosas, essa aqui referente a 2024, mas como nós vencemos já em 2025 o Brasileirão da CBB, que é da Confederação Brasileira de Basquete, essa outra estrela já está devidamente introduzida e assim que chegar o novo uniforme, Giovenardi, o estará basquete junto. Osasco ele começou disputando campeonatos modestos, que eu digo assim, Sim. campeonato de formação, porque era um projeto em andamento. Depois entrou no Paulista. Exato. E lá se vão 11 anos na elite estadual já, né? Em 2012, inclusive, Márcio Silvio, o basquete Osasco com a Aerco, né? Porque o basquete Osasco, ele já de muito tempo, é a né? Associação Esportiva, Recreativa, Cultural de Osasco. Exato. Só que antes, obviamente, já existia o basquete Osasco, mas em 2012, com o surgimento da Aerco e aí com o fortalecimento com o João Ricardo e com o Rosinaldo, ele volta para o cenário profissional, né? Então, 2012, 13, já começa a montar equipes, jogos regionais, jogos abertos do interior, até 2014 entrar no Campeonato Paulista profissional, na Série A2, chegar à final contra Jacareí, terminou a competição com vice-campeonato, e aí em 2015 entra definitivamente na elite estadual. E estamos completando 11 anos ininterruptos do basquete Osasco na elite estadual, e quando a gente fala de elite estadual, Márcio Silva, a gente fala de SESI Franca, Bauru Basquete, Paulistano, Pinheiros, Corinthians, né? Então, só gigantes, só hein? gigante. E às vezes a gente conversando e nos bastidores, mas falando sobre basquete, o que a gente fala? É mais fácil entrar e é muito mais difícil se manter, né? E o que o João Ricardo e o Rosinaldo sempre destacaram, a gente vai fazer de tudo para manter firme, mas com o pé no chão, sem fazer loucura, sem dar passo em falso, sem fazer o que a gente não pode. Vou dar um exemplo, meu amigo. Muito bom. Há uns 10 anos, nós estamos em 2025, acho que foi por aí que o basquete Osasco foi para a China. Foi em 2016. 2016. 9 anos já. Não errei tanto no cálculo, mas é por aí. Então, naquela ocasião, eu perguntava para o João Ricardo, para o presidente, né? Eu falei, João Ricardo, e o degrau acima, NBB. NBB, eu lembro, exato.
Ele não sorri inteiro, ele sorri um pouquinho, né? Vamos com calma. Quase 9 anos. E agora NBB é realidade. É realidade. Oxe, Você vê, a gente... NBB é novo basquete Brasil. Exato. E o surgimento do basquete Osasco no cenário nacional, ele também demorou, né? Então você vê, de 2015, primeiro ano do basquete Osasco na elite do Campeonato Paulista, até 2021, os primeiros anos do basquete Osasco no Campeonato Brasileiro da CBB, tem um período aí de adaptação na elite estadual, de muita luta, de busca de parceiros, de novos patrocínios, muitas derrotas, e elas ajudam a moldar, né? Elas ajudam a moldar, mas entrou, terceiro lugar no Brasileiro. Quando eu falo em derrota, você sabe bem que a derrota é aquilo. O que vale a derrota é a persistência, é voltar para a luta, né? E você acaba aprendendo muito, né, com a derrota, porque ela é dolorosa, né? Ela é explicativa, ela torna também um desafio ali maior adiante, o que você quer, o seu objetivo, então isso é muito bom. O maior adversário que o João Ricardo, que o basquete de Osasco teve nesse período, de 2015 dias que você está citando, foi a sofrer o descrédito. Porque a derrota, ela, em termos de mídia, você sabe, você é da mídia. Então foi preciso apanhar muito. Sim, com certeza. Para chegar a esse pódio. Com certeza. E elas também fazem com que o time cresça, a diretoria cresça, a comissão, o assessor, os atletas. Falando em assessor, né? Os amigos do Embora Ver que sempre estão cortando, né? Mas falando em assessor, o Giovenardi é o seguinte, né? Ele é uma história de casamento com o basquete Osasco, né? Quando ele está fora da assessoria, o basquete Osasco só perde. Aí o João Ricardo liga para ele e fala, volta! Ele volta, porque a assessoria também dizem que técnico não ganha jogo. É um chavão antigo no futebol que é contestável, né? Totalmente. Porque o professor Enio, o guru Enio Vec, voltou para o basquete Osasco e campeão. O resultado está aí, né? Então o técnico ganha jogo, sim. Um clube com bom assessor de imprensa também ganha jogo, viu? Também. Perde muito também. Até porque se dependesse da minha habilidade com a bola nas mãos, não estaria tão bem, né? Mas é aquela coisa, técnico ganha jogo, foi assim com o João Ricardo como técnico, porque ele já foi técnico também, com o Adriano Geraldes, que foi nosso primeiro treinador campeão brasileiro, e é assim com o Enio Vec, que é um ícone do esporte brasileiro, técnico de seleção brasileira, e que voltou num momento muito importante, né, Márcio? A minha história aqui no basquete Osasco, ela é tão linda como o clube do meu coração, que é o Palmeiras, e hoje eu falo que eu tenho coração verde, por ser palmeirense, palestrino, mas tenho verde, vermelho e branco com as cores de Osasco. Na imprensa, né? Você vem de rádio, sim. De longa data. Né? Trabalhei na Rádio Trianon, trabalhei no Jornal Lance e no Grupo Bandeirantes de Comunicação e no próprio Palmeiras, né, tanto no futebol como no basquete, até conhecer o basquete Osasco e aí começar essa história de amor. Que beijinho doce foi esse que o basquete deu, que mudou a rotina? O curso da sua história. Pois é. Você sabe que no Palmeiras eu já passei a gostar do basquete, né, de trabalhar com basquete quando eu trabalhei no Palmeiras. E aqui, quando o Enio Vec, que foi treinador do Palmeiras também, aqui fez essa aproximação, me apresentou ao João Ricardo e ao Rosinaldo, isso fez a diferença e é aquela coisa que eu falo, o basquete, Márcio, você sabe muito bem do que eu vou falar, por acompanhar outras modalidades fora o futebol. Não tem aquela coisa do glamour, às vezes até aquela coisa que acaba se perdendo, não. Tem a simplicidade, mas tem a parceria, tem o trabalho duro, tem o esforço, que logicamente tem no futebol, em outros esportes, mas foi o que mais me encantou. Aquela coisa do não ser apenas o assessor, mas ser o ombro amigo quando precisa, ser o cara que vai dar o apoio quando precisa em qualquer outro setor. O difícil da assessoria, vai jogar junto. O difícil da assessoria é pegar o clube em baixa. Sim. E que foi praticamente um surgimento ali, né? Quando eu cheguei, o time estava passando da A2 para a elite e ainda jogando jogos regionais, jogos abertos, que é o que eu falo. Esses dias, conversando com o CEO da Federação Paulista de Basquete,
o Enio Correia, um abraço para o Enio, inclusive, e a gente comentava e falou assim, eu valorizo muito os títulos regionais, abertos, a Copa São Paulo da Federação já no adulto, foi o primeiro título do basquete Osasco profissional, né? Então eu valorizo muito essas competições, para quem sabe um dia a gente chegar a conquistar um campeonato paulista, e aí a gente vai valorizar ainda mais. Como foram os brasileiros agora, e a gente vai chegar nesse ponto. Mas o basquete, ele faz o dia a dia do trabalho como assessor de imprensa do basquete Osasco, ele faz com que a gente participe um pouco de cada setor, e isso também acaba sendo... Esse é o glamour que a gente gosta. Entendi. E uma coisa importante, Marcelo, o trabalho do assessor de imprensa, ele não é só de bastidor e interno no clube, né? O que vale muito a pena para o assessor de imprensa é isso, é a parceria com a imprensa. E parceria no sentido de você falar sobre o time e de você levar a informação, de você contar também com os jornais, com você, que é um cara espetacular, que há muitos anos apoia e está junto e entende os sacrifícios. Diário da Região, Correio Paulista, Jornal, Portal Digital da Região Oeste, Rádio Nova Difusora, as pessoas vêm acompanhando o basquete Osasco há muitos anos. E por isso eu valorizo tanto a mídia daqui de Osasco, que é uma cidade espetacular e que tem uma imprensa muito forte. Mas você soube trabalhar bem, tricotar bem, porque a mídia é uma raça muito chata, né? Mas tanto é que você foi eleito o melhor assessor de imprensa. Quando foi isso? Foi 2015 e 2016, né? E também muito por conta do melhor basquete assessor de Osasco. imprensa do estado, não é isso? Sim, do estado de Do São Paulo. estado de São Paulo. Pela CESP e muito por conta também dos votos dos amigos. Todo mundo votou, hein? Todo mundo votou, fez a diferença. Mas é isso, é o trabalho quando a gente leva a informação e a imprensa ela precisa também, né, que seja levada a informação da maneira correta, o que está acontecendo no jogo. Acho que todo mundo comprou a ideia, né? Mas é verdade, tem uma diferença no que você faz com... Sempre foi das antigas, né? E hoje você mantém uma assessoria fora de inteligência artificial. Então você faz um texto mais... tem um texto mais aproximado com as redações, né? Isso é muito importante, né, Márcio? Isso é algo que a gente implementou no basquete Osasco desde o primeiro dia, e mesmo com as mudanças, né, tecnológicas e tudo mais, nós não deixamos que a nossa essência se perdesse. Então hoje a gente tem um trabalho de comunicação extremamente profissional. Eu sou assessor de imprensa, mas nós temos um responsável, um coordenador fotográfico, que é o Bruno Olivieri, tem uma qualidade espetacular no trabalho de fotos, né? E estivemos juntos nas finais agora, e a gente aí se percebe a diferença de um trabalho em conjunto. A Marina Gouveia, que é a nossa social media publicitária, que atua também na parte visual, isso é muito importante. Então, assim, lógico que a gente, quando tem as trends, a gente vai brincar com o IA, com o chat GPT, mas o nosso trabalho é muito profissional. Tem que ser e de muito planejamento, de muitas reuniões, de muito foco, de entender o momento do time, de conversar com a diretoria, com o NUVEC, com os jogadores, para fazer um trabalho em conjunto e cada vez mais forte. O basquete é humano, né? Com certeza. Humano, o leitor é humano, quer dizer, a gente fala do mundo da tecnologia porque existe uma aberração em termos de mídia, a gente está vendo assim, coisas absurdas, mal feitas, no sentido da criatividade. A inteligência artificial é ótima. Mas a gente vê que o conteúdo não acompanha, né? Sim, e às vezes é aquela coisa, é um time, né? Você tem um time dentro de quadra, mas você tem o time fora também, que vai fazer a diferença. Então, tem o Bruno, tem a Marina, mas tem o Romeu, tem a Vitória, pessoas que auxiliam nessa parte de comunicação, que eu tenho certeza que conforme o time vai subindo o degrau, a gente vai melhorando também, porque a gente também tem que se reinventar, né? Mas a gente se cobra muito. Eu me cobro muito. Então, o basquete Osasco, desde que o Jairo Giovernazzi assumiu esse comando de mídia, isso eu falo sem me esconder. Ele dá de 10-0 no marketing do Osasco Vôlei, que tem um investimento gigantesco. Sempre se fala nada sobre isso, né? Essa é uma opinião minha. Mas o basquete Osasco realmente tem uma mídia muito forte. Eu quero voltar em 2010,
Você era garota ainda? Tá? Era novinho, eu tinha cabelo naquela época, Márcio Silva. Eu estava na Secretaria de Esportes, viu, amigos do Engorda? Aí tinha lá um diretor de esporte, um cara altão pra caramba, né? Vou vir cá um pouquinho e tal. Eu entrei na sala, uma sala bem modesta, né? Quase, acho que só tinha uma janela, um computadorzinho, uma tela de computador ali. E esse moço era o João Ricardo, né? Diretor de esportes da Secretaria de Esportes de Osasco. Né? E, claro, eu fui falar com ele, porque na época acho que havia jogos regionais, alguma coisa assim e tal. Foi quando ele disse, eu estou com um projeto aí de montar alguma coisa. Ele falou alguma coisa de aéreo, sabe? Eu não sei se foi nesse sentido, né? Mas ele falou, pensando no basquete feminino, mas eu comecei, ele dizendo, né? Comecei a pensar no basquete feminino, mas fiz umas pesquisas aí, achei mais dificuldade. E, bom, aí ele falou do basquete masculino, que era um projeto, isso foi, assim, uma conversa muito, muito preliminar, né? Que legal. Estou contando essa ideia porque quando você fala de toda essa estrutura, estou me lembrando de João Ricardo naquela salinha... Começo, né? Naquela salinha modesta da Secretaria de Esportes, mentalizando, né? E hoje está aí essa realidade espetacular. E hoje é um time bicampeão brasileiro, do Brasileirão CBB, lógico que a gente tem alguns campeonatos, né? E campeão da Liga Ouro, que é a divisão de acesso ao NBB e que vai fazer com que mais um sonho do basquete Osasco seja, e do João Ricardo e do Rosinaldo, mais um sonho seja realizado. João Bernardi, a pergunta que eu vou fazer, eu sei que teria que ser mais para o pessoal da administração, claro, seu assessor. Mas acredito que alguma coisa você tem aí conhecimento. NBB, Novo Basquete Brasil, que é peso pesado, que é coisa de gigante, muda o que com relação ao Osasco, com relação à estrutura do ginásio? Muda bastante coisa, né, Márcio? A gente está passando por uma reforma no ginásio geodésico agora, então os jogos durante o Campeonato Paulista eles não acontecem no geodésico. Teremos algumas casas provisórias durante o estadual, justamente para esse momento de reforma, de adequação, para melhor receber a torcida, para melhor receber dirigentes, clubes, porque a estrutura do esporte como um todo, né, e aí falando especificamente do basquete, ela demanda muita coisa, né, mas tem a quadra, a qualidade, tem o vestiário, tem o banheiro, tem a arquibancada, e o basquete, o mágico do basquete também, é que o jogo em si, ele já é espetacular e emocionante, mas é um evento. A cada jogo a gente tem um evento, porque você tem o DJ, você tem o mascote, você tem ações, a torcida joga junto. O mascote que é coruja, né? A corujinha. Isso, a coruja, né? A coruja e tem o nosso corujinha, que é um espetáculo à parte, que a criançada adora. A coruja já é papai? Né, já tem o corujinha, e o corujinha, só que é o corujinha pistola. Às vezes ele fica bravo, mas ele dança, ele é um barato. Então, quem ainda não foi, quem não conhece o Corujinha, vá ao geodésico no NBB, claro, que é quando o ginásio estará pronto para receber de novo a nossa torcida aqui de Osasco, 6º jogador em quadra. Ali é caldeirão, Márcio. Opa. Ali é caldeirão. E nas finais da Liga Ouro contra o Cruzeiro, a gente mostrou a nossa força. Tava 2-0. Espetacular, hein? Tava 2-0 a série, você lembra bem, para o Cruzeiro. Hein? Foram 2 vitórias aqui, com a torcida jogando junto, com o Corujinha jogando junto. E aí a gente foi ganhar o título em Minas. Ganhar em Minas? Não precisa falar mais nada. Faltando 6 segundos para acabar o jogo, né? O que mostra um pouco do que eu falei dessa emoção do basquete, né? Com 1 segundo nada está decidido. Então, com 6, então... Eu estou acompanhando aí como que é? O basquete feminino. E que tem uma jogadora de Osasco que atua por Araraquara, estou vendo as finais, né? LBF. Da LBF, Liga de Basquete Feminino, obrigado. E os 2 jogos que aconteceram, o primeiro jogo da LBF foi decidido assim, no último lance, diferença de 1 ponto só, e o segundo jogo decidido por 1 ponto também. Então o basquete é uma coisa... É uma coisa absurda. E eu acho que é por isso que eu já não tenho mais cabelo, Márcio. Unha também não, porque como toda unha e tal. É um negócio absurdo, né? Uma outra coisa, João Bernardi, o basquete, somente NBB, é um espelho, assim, ele está espelhado no NBA, né?
Tá? Uma liga muito forte. Uma liga, quer dizer, não tem como não falar disso, né? Sim. A diretoria do Basquete Osasco, ela visualiza alguma equipe americana para seguir tipo, algum tipo de modelo, alguma coisa assim, para, por exemplo, ter uma roupagem no NBB que seja uma roupagem assim que venda a imagem para a Europa, para o mercado. Não sei se eu estou sendo claro na questão. Não, assim, eu vejo o seguinte, Márcio Silva, a gente pega, acho que primeiro que temos bons exemplos aqui no Brasil, Entendi. né? Em termos de gestão, em termos de trabalho mesmo, como, por exemplo, não tem como não falar do César Franca, o atual tetracampeão do NBB. Né? O Bauru Basquete, o Paulistano, o Pinheiros, o próprio Mogi. Por quê? A gente está falando também da força do basquete paulista e que a gente veio nesses anos na elite também trazendo muito dessas experiências vividas no Campeonato Paulista para poder chegar com qualidade. Então nem precisa, né? de uma referência externa. Nem precisa. E claro que com o tempo, eu imagino que esses times tenham essas referências internacionais, claro, e com o tempo a gente também vai pegando um pouco de cada, né? Porque cada time tem seu gestor. Lógico. E o gestor, todo gestor, claro que ele vai buscar referências lá, com onde certeza. a coisa acontece. É. Agora, visualmente falando, eu posso te dizer que a gente sempre está de olho para mexer no uniforme, para tentar qualidade. Agora, um exemplo disso é que agora nós temos uma nova fornecedora de material esportivo, que é a Pulsa. E a Pulsa chegou, eu te diria, com 100% de aceitação, porque assim que a gente lançou o uniforme, choveu de pedidos nas redes sociais para que a gente possa vender esse uniforme, e eu te digo que muito em breve, se Deus quiser, é um objetivo que a gente tem há muito tempo, de ter a nossa loja online, de ter a nossa loja física também, para vender os nossos produtos. Que a torcida corneta isso daí, né? A torcida pede muito, as nossas redes sociais, nem só depois dos títulos, tá? Mas há muitos anos a torcida pede, e é um objetivo que a gente tem, e isso vai se concretizar muito, muito em breve. Bernardo, uma outra pergunta com relação ao visual e a costume do basquete, né? Na globalização do basquete, tem aquela coisa do título, né? Do cidadão ficar sentado no trono, e charuto. De onde me explica esse visual de realeza, né? Mas você sabe, com a gente é assim, depois que ganhou o título, não teve muito charuto, não teve. Pelo contrário, já poucos dias depois teve que correr para buscar outro título. E assim, porque não dá muito tempo, né? Você sabe que o Abel Ferreira fala muito isso, né? O técnico do Palmeiras, das 24 horas, né? Você tem 24 horas para remoer aquele resultado negativo e 24 horas para comemorar. Entendeu? Depois já muda a chave. Então, na NBA a gente vê muito óculos escuro, charutão. Aqui tem que trabalhar no dia seguinte de novo para tentar manter, porque senão a cobrança também aumenta, né? Acaba sendo natural, né? Mas o elenco da nossa coruja hoje é um elenco que já está fechado para o NBB, está sendo trabalhado para o NBB, bicampeão brasileiro, então imagina que tudo só pode ser nego top, né? Só a gente top. Mas existe essa projeção de reforçar elenco. Sim, com certeza. Para o Campeonato Paulista, nós temos prioritariamente um elenco jovem. Elenco jovem, com algumas renovações importantes de atletas de 21 anos, na casa dos 21 anos, mas também olhando para a nossa base. O Basquete Osasco tem um trabalho de base muito legal, com escolas, com núcleos de formação de 7 a 17 anos, com 2 núcleos na DPM e no CAIC. Então a gente está olhando para a base, já tem 2 meninos do Sub-17 que estão no adulto para o Campeonato Paulista, o Matheus Barrinha e o Felipe Gomes. Então isso acaba sendo muito emocionante, até porque você vê o trabalho da formação também indo para o adulto. Então, dos hoje 12 atletas nesse momento aqui, nós temos 9 abaixo de 23 anos. Tá? Então, isso tudo para se fazer um campeonato legal também, claro, mas para o NBB exige, lógico, um reforço. Né? E isso está sendo trabalhado pela diretoria para que busque novos parceiros também que acreditem no Basquete Osasco e que possam ajudar o time a se reforçar
E entrar com tudo, porque o NBB, Opa. Márcio Silvio, eu falei do SESI Franca Tetra, tem Flamengo, tem Minas, tem Vasco. Flamengo, onde joga um atleta de Osasco, né? Que é o Jonathan Luz, né? craque. Nossa. E um dos melhores seres humanos da história do esporte, uma pessoa Saiu das espetacular. quebradas de Osasco e hoje é um Craque. é o cara que mais ganhou títulos, meu amigo. Ele cheira título, eu Nossa. brinco com ele, é verdade. É um cara que onde ele vai, ele é campeão, porque ele é um vencedor na vida. Então, né? no NBB, no Novo Basquete Brasil, esses grandes monstros do basquete brasileiro vão estar jogando em Osasco. Ah, vai ter muita coisa boa aí. Olha aí, trabalho espetacular para você, hein? Com certeza, se Deus quiser. A gente vai ter muito cara para poder, vai ter muitos momentos para poder divulgar, Olha aí. novidades. É isso que a gente espera, Vai né? dar de braçada, E viu, torce. Giovinazzi? Tomara. Uma tomara. pergunta mais para você, que seria para a diretoria, né? Mas eu acredito que você pode dar o seu como que eles falam? Pitaco? O Pitaco. Pitaco, né? E vamos trazer só uma Sim, situação, sim. vamos trazer esses craques aqui no Ó, guarda, hein? aí. Quando chegarem, já Se o tem, assessor está falando, vamos meu trazer. Já tem craque da base, tem craque jovem e tem craque experiente. Vamos trazer. amigo, é disso que eu ia falar da base. Porque a pergunta que eu vou fazer para você é se há um projeto. O Osasco ficou por 6 anos fora dos Jogos Regionais. O último foi em 2019 e voltou agora este ano, né? O basquete tem o seu trabalho de base forte, né? Tem. E será que vai acontecer que ano que vem, por exemplo, o basquete de Osasco está municiando o município em jogos regionais? Eu imagino que sim, Márcio, porque e depende muito também do calendário, né? Por questão, esse ano, por exemplo, teve uma questão de calendário, que aí acabou não sendo possível, porque os times, eu te falei até das escolas de formação, mas também tem os times de base, e eles disputam o Campeonato Paulista, da Liga Paulista de Basquetebol. Então, nós tivemos aqui, estamos hoje, ontem tivemos uma semifinal do time sub-16, perdeu por 1 ponto, daquela emoção que a gente fala do basquete, às vezes ganha, às vezes perde. Então, depende muito do calendário, dos ajustes. O time que joga o NBB tem que ter um time também que jogue a LDB, que é a Liga de Desenvolvimento, ou seja, esse trabalho de base ele vai continuar. Né? Ele é importante, ele vai ser fortalecido cada vez mais. Então nós temos os núcleos de formação de 7 a 17 e os times de base do sub-12 até o sub-17. Então isso tudo acho que também com o tempo a gente vai poder também servir a cidade com novos talentos. Né? No futuro, lá na frente, certamente elas vão ter tudo isso, que já está bem encaminhado. Certamente lá na frente o João Ricardo também vai ter o departamento feminino. As coisas podem não estar, viu? As coisas acontecem. Será? Aí vai ser uma loucura, já pensou? Nossa, pelo tamanho, né? Eu brinquei no início, conversando contigo, falei que o diretor, né, o presidente, ele trabalha quieto e pelas bordas, né? Sim. Né? Os pés no Falando chão. nisso, é um assunto que eu já comentei contigo, mas vou falar para os amigos do Enguarda. Não sei bem o ano, mas aí eu recebi aqui no Enguarda uma mestra Reiki, né? E fizemos o programa, fizemos o trabalho, ela explicou todo o trabalho dela quer dizer, uma pauta, né? De massagem, de Reiki, do conteúdo da massagem e tal. Depois do programa feito, todo mundo tomando cafezinho lá e conversando, ela falou: eu sou esposa do João Ricardo. A Márcia e Eu aquela coisa. não sabia, eu não sabia. E ao lado de um grande homem sempre tem uma grande Eu mulher. acredito que é por isso que o João Ricardo tem sucesso, né? Mas a Márcia, eu estou falando nisso para convidá-la novamente, né? Para mostrar suas técnicas aqui. Isso? Com certeza, essa terapia que é única, né? Isso. E faz a diferença na vida de tanta gente. Por isso que o João Ricardo deve ser calminho. Tranquilo. Mas já vê ele bravo, hein? Mas quando ganha jogo, aí tem que extravasar. Aí sim, né? Aquele tamanho todo. O João Ricardo, falando mais um pouco dele, né? Vamos cornetar o presidente, né? Não está aqui para se defender. Não está aqui para se defender. Ele é violento, né? Teve um jogo no Liberate, naquela época tinha jogo de basquete no Liberate, não sei, acho que o vôlei, o basquete feminino, acho que não acontecia ainda em Osasco. Ele era garoto, né? Acho que juvenil, alguma coisa assim. Eu não sei se ele era ala ou se era pivô.
Mas vem bola para ele domina, ele vai e dá uma enterrada. Dunk. Agora, aquela quadra, a estrutura toda foi pro chão. Foi pro chão, é. Isso aí, só craque faz isso. Olha, a gente não tem na história aqui de Osasco, viu? Mas ele tá em dívida com a prefeitura de Osasco desde então. E tem talento. Às vezes ele começa a bater bola, tanto ele como o Enio, eu já vi arremessando e tudo mais, não perde a qualidade, né? Então, né? Parou de jogar, mas o talento ele segue, né? Mas, mão calibrada. Você como assessor, você faz algum bate-volta? Você está morando em Osasco, mora longe de Osasco? Como que está essa sua... Você dá essa cobertura excepcional. Né? Para estar nesse dia a dia com o time, tem que estar em Osasco, né? E Márcio, olha, acho que essa pergunta, ela talvez seja uma das mais importantes, porque eu sou um apaixonado por Osasco. Eu me apaixonei por Osasco quando vim morar aqui em 2015, saí na pandemia e voltei há um ano. É a cidade da minha vida, tem tudo a ver comigo, tudo que eu faço aqui e estou mais perto do time, o que me deixa, né, também me faz sentir melhor, porque o trabalho ele vai aumentando muito e a gente precisa dar esse suporte também. Nada como estar na cidade de trabalho, ou como eu costumo dizer, na minha amada cidade de trabalho. Então, Osasco, a gente comentou do vôlei, o futebol já tem muita história aqui também, o futsal, o handball. Eu acho que Osasco é uma cidade que respira esporte. Tem a tradição de Osasco, uma das, claro. Vou fazer né? uma ressalva no que você fala. Tem tudo isso, mas a qualidade de gerenciamento é que faz a diferença, viu? Não, isso é importante. Porque o futebol descamba, outras coisas assim a gente vê que não funcionam tão bem, mas o basquete está nessa sustentabilidade por conta de um bom gerenciamento. Isso eu estou falando assim gratuitamente, né? Porque é isso que faz a diferença entre uma coisa dar certo e não. Apesar das derrotas que a gente já citou, que o caminho do basquete da Coruja foi um caminho com um pouco de sangue. Não é fácil, né? E a gente, lógico, torce para que todas as modalidades encontrem, né, o caminho, porque a gente também está em busca. É aquela coisa, nunca tá certo, tá posto, não. A gente está sempre tentando evoluir, está sempre trabalhando para melhorar. Eu acho que o segredo, se é que há um segredo no esporte, você sabe bem, porque é um cara do esporte, é o trabalho. Opa! Se a Coruja, o Basquete Osasco, está hoje no NBB, se está reformando o ginásio, o Geodésco, que fica na zona sul de Osasco, que ali vai ser uma vitrine, né, esportiva, mais uma vitrine esportiva. Se o Basquete Osasco está a esse nível, a esse patamar, é porque ele fez acontecer. Começou lá embaixo, foi galgando, ninguém acreditava muito, ninguém apoiava muito, aí começou a ganhar títulos, não é isso? Isso é importante. Opa, vamos lá dizer que a persistência faz o resultado, não é isso? Com certeza, e tem que ser persistente, né? Porque também do outro lado tem o adversário, que está lutando tanto quanto, está trabalhando também para conquistar o seu lugar, né? E eu acho que isso também torna o esporte tão apaixonante, né? Então, a partir de 18 de outubro começa o NBB, ainda não tem uma tabela definida, mas quando sair eu vou também te mandar. E outubro é logo ali, viu, gente? Tá perto, né? Outubro é logo ali. Então imagina que você vai crescer o cabelo, viu? Será? Nossa Senhora. Minha mãe quer que eu deixe crescer, mas eu falo para ela, não tem mais. Juvenares, então nós temos a Coruja está no Campeonato Paulista, que é um campeonato fortíssimo. Fechando o Campeonato Paulista. Aí o NBB. A partir de 18 de outubro, @Basquete Osasco, principalmente no Instagram, mas em todas as outras redes sociais, no Facebook, no X, então, @Basquete Osasco, e em todas as redes sociais para se informar sobre os jogos, né? Os próximos jogos em casa não teremos no Campeonato Paulista, em Osasco, por conta da reforma. O Campeonato Paulista, vamos reforçar, não está tendo jogos no Geodésco. Isso. A Coruja, ela dobra jogos em outros ginásios. Isso, justamente enquanto ele está ficando, vai ficar bonito, vai ficar lindo para receber todo mundo no NBB. Agora o torcedor está me ligando agora aqui, né? E falando, e camisa do time?
Essa aí, esse objetivo está posto, né, Márcio? sim. Muito em breve a venda, aí vai ser online, em dias de jogos. A nossa ideia também, lógico, é em dias de jogos, ter os nossos produtos à venda. Vai ter a loja Coruja? Vai ter a loja Coruja? Essa é a ideia. Opa. Essa é a ideia. Ou online, ou física, ou as duas. Mas, o torcedor, né? ó, não está entrando no NBB à toa, viu? Muita coisa grande está acontecendo aí. Pode Amém, acreditar. amém. Vamos seguir trabalhando para tentar realizar mais sonhos, né? Talvez os primeiros deles foram os títulos, porque a gente que é do esporte precisa muito deles, né? Mas os demais são seguir trabalhando, seguir buscando. Para fechar contigo, cesta de 3 pontos. Você começou no basquete Osasco, tal, não dava certo, voltava e retornava. E a família? Olhar para você e falar, você tá doido? Como fala em italiano? Tá maluco? A família veio junto, né? Ah, é? Hoje tem uma família. A família Giovenardi é do basquete Osasco, Tá todo né? mundo Tá vestindo todo a mundo camisa vestindo a camisa e curtindo e morando em Osasco. bacana. Isso é o mais importante, né? É porque a família segue o sonho, né, da pessoa. Então, percebe como mexe comigo. Nós falamos de persistência do time e estamos falando com um assessor de imprensa persistente tanto quanto. Amém. Que assim continue, né? Isso. Continuemos assim. Meu grande amigo, parceirão. Obrigado, Márcio. Muito obrigado por ter vindo aqui, né? Você do experiente corrido, viu, gente? O Em Guarda não é só uma referência na imprensa esportiva de Osasco e do nosso país, como é pé quente. Não. Enquanto a gente vinha aqui, as coisas foram acontecendo, porque aqui temos experiência com o Enio, com o João, a própria Márcia que aqui esteve, né? Naquela época, quando a gente, nossa última conversa, você estava feliz da vida porque estávamos encaminhando para o brasileiro. Mais ou menos isso. É verdade. Então, para a primeira participação a nível nacional. Quanta coisa aconteceu e agora, já, né? O papo NBB. NBB. Meu amigão, muito prazeroso essa conversa. Espetacular. Cesta de 3 pontos, com certeza. Cesta de 3 pontos. No último segundo. É isso. Com direito à falta, para mais um lance livre. Poxa. Estaremos juntos no NBB. Aí. Amigos do Em Guarda.